No vídeo de hoje, eu explico a lógica das políticas monetária, fiscal e cambial e o do tripé macroeconômico. É um instante só. A grande preocupação com o cenário da economia brasileira tem uma lógica, né? Se a gente parar para pensar, né, do ponto de vista macroeconômico, qualquer equipe econômica deve ter preocupação com o crescimento da economia. Então, o que nós temos? O que é o crescimento da economia? Olhar o produto interno bruto de um ano e ele ser superior ao ano anterior, descontado a inflação. Então, é a história do bolo. Se o bolo não crescer, você não gera riqueza, não gera emprego, etc. Então, uma equipe econômica vai trabalhar nessa questão. Além disso, o crescimento econômico tem que vir com geração de emprego. E é a partir da geração de emprego que você emancipa as pessoas. É importante ter uma meta de distribuição de renda e ela faz parte de qualquer equipe econômica, mas se você não emancipa o cidadão, você vai ter que ter sempre uma política de transferência de renda, né? Por exemplo, o Bolsa Família, Auxílio Brasil. Então, a geração de emprego, a partir do crescimento econômico, é que vai garantir que as famílias tenham o seu próprio sustento. E essa questão do emprego traz dignidade à pessoa humana, né? A pessoa que não tem um emprego se sente um cidadão de segunda categoria, né? E a gente sabe que a parte assistencial ela tem que ser de curta duração. E além deste geração de riqueza, de gerar emprego e ter um olhar sobre a renda, que ela seja mais justamente distribuída, tem a questão do controle dos preços. E aqui eu estou falando da inflação. E a inflação é um mal em si, né? Porque a gente fala muito de inflação, né? Nós estamos falando de um IPCA, por exemplo, que é a inflação oficial brasileira, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, em que ele calcula a inflação em 450 produtos. Então, às vezes, dá uma falsa sensação, porque é uma média ponderada. Aí tem semijoias, tem assinatura de Netflix, tem compra de eletrodoméstico e tem a cesta básica. E quando a inflação é descontrolada e principalmente ela contamina o preço da cesta básica, quem perde são os mais pobres. O rico é sempre rico, ele vai proteger o dinheiro dele, ele vai comprar uma marca alternativa. Se ele não comprar uma carne da melhor preferência dele, ele vai comprar a segunda da melhor preferência dele. Se ele não tomar aquela bebida da marca melhor, ele vai para uma marca inferior, mas que é muito superior àquela que o pobre vai consumir. Então, qualquer equipe econômica ela tem que ter essa preocupação de criar condições, um ambiente favorável, com segurança jurídica, com perspectiva, com menor nível de risco, para que o meio empresarial dê a resposta do crescimento econômico. Tire os investimentos da gaveta. E o empresário, o empreendedor, ele quer mitigar risco. E ele, se olhar num horizonte futuro, imaginando que tem risco, ele vai botar o pé no freio. Se não vem o crescimento econômico, não vem a geração de emprego. E se tudo isso não for com controle de inflação, esquece essa história de distribuição de renda. Agora, a ciência econômica já estabeleceu políticas para atingir essas metas. E as mais conhecidas são a política monetária, a política fiscal e a política cambial. E tem a política de rendas também. Foi aí, né, nesse olhar das políticas, que em 1999 o Armínio Fraga, economista, inclusive tem vídeos dele circulando aí, em que ele votou no Lula e depois esboçou um certo arrependimento, ou dizendo que não esperava, né, o que estava sendo anunciado. Nós tínhamos no Brasil a chamada banda cambial. Começou o Plano Real em 1994, o real realmente tirou a inflação, só que nós tivemos algumas crises, né? Logo na sequência a crise mexicana, do Sudeste Asiático, a crise russa, e em 99 nós temos um choque especulativo da moeda brasileira. E aí o Armínio Fraga, né, pensou ali um que a gente chama de tripé macroeconômico, que é o país tem que ter uma boa política monetária, uma boa política fiscal e uma boa política cambial. Para tanto, ele estabeleceu a seguinte perspectiva. Olha,
nós temos que olhar a inflação não no que aconteceu para trás. Nós temos que olhar a inflação, o que vem pela frente. Então, o tripé macroeconômico estabelece, olha, eu preciso de metas de inflação. E o Brasil pratica isso desde aquela época. Então, o Banco Central brasileiro, inclusive com o Conselho Monetário Nacional, estabeleceu, o Conselho Monetário estabeleceu que o Brasil vai ter 3,25 de meta de inflação, depois vai ter 3 e estabiliza em 3, como acontece nas principais economias mundiais. Então, isso é praticado. Então, existe uma inflação meta, um alvo, e o Banco Central tem que criar condições para que isso chegue lá, e obviamente a economia também. Além disso, na política cambial, o tripé macroeconômico prevê o seguinte, o câmbio tem que ser flexível. O que é isso? Ofertantes e demandantes por moeda estrangeira é que vão estabelecer qual é a taxa de câmbio. Taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira. Então, se o dólar é fixado a 5,30, é porque alguém esteve disposto a comprar por 5,30 e alguém vender por 5,30. Se o Brasil optasse pelo câmbio fixo, dissesse assim, a partir de hoje, $1, R$1, quem banca esse jogo é a autoridade monetária, nesse caso o governo, o Banco Central. Tem que ter reservas, porque se eu for comprar dólar com R$1, tem que ter dólar para ofertar. E se não tiver, o mercado vai falar, peraí, tem alguma coisa errada. Eu quero comprar o dólar por R$1, mas não tem quem venda. Países que adotaram o câmbio fixo bancaram o jogo e se deram mal. Então o câmbio flexível permite essa interação entre compra e venda. Ah, mas o Banco Central nunca vai intervir? Vai. Quando? Quando houver um desarranjo nesse câmbio. E quando acontece o desarranjo? Ora, a cotação estava a 5,30 e por qualquer fato, ou econômico, ou político, ou qualquer coisa da natureza, o dólar naquele dia, por exemplo, sai de 5,30 para 5,70 e permanece. Ou então estava em 5,30 e cai para 4,80. O Banco Central vai dizer, opa, peraí, esse desarranjo eu preciso agir. Como é que ele age? Vendendo dólar no mercado à vista, então ele pega das reservas cambiais, se a ideia é cair a cotação, pega os dólares, ou compra dólar, se a ideia é aumentar a cotação. Ou ele pode lançar títulos públicos, que a gente chama de swap, ele troca um título público lastreado em taxa de juros, por exemplo, taxa Selic, e oferta em dólar. De tal maneira que ele está falando para o investidor, olha, meu amigo, você está nervoso, achando que o dólar vai disparar? Eu te pago a variação do dólar e te dou mais uns juros em cima disso. Então, o câmbio no Brasil é flutuante, mas o Banco Central é vigilante para observar se há um desarranjo ou não. E no fechamento do tripé é a política fiscal. E a política fiscal é rigor fiscal. Quer dizer o seguinte, qualquer governo, como você na tua casa, como eu na minha casa, nós temos que gastar dentro do limite da nossa renda. E, se possível, ter algum excedente. Então, um Estado gastador, um governo gastador, vai gerar incertezas. Pensa na seguinte situação. Eu tenho uma renda anual de 100 moedas. Vou no banco, porque eu estou com um descontrole no meu orçamento, e pego 10 moedas. Devo 10% da minha renda anual. Não faço a lição de casa, e no mês seguinte eu pego mais 10 moedas. Eu vou pagar os juros mais 10, vou para 20. Vou dever 20% da minha renda anual. No mês seguinte eu continuo 30%. Vai chegar uma hora que a instituição financeira fala, opa, eu não vou te dar mais dinheiro não, porque o seu nível de risco está muito alto. E normalmente essa pessoa vai para a agiota, que é o quê? O preço pelo risco. Num país tomado as devidas proporções é a mesma coisa. Se ela não tiver rigor fiscal e gastar mais do que arrecada, ela vai ter o que a gente chama de déficit primário, que é receita menos receita, despesa. O déficit primário negativo, ainda você tem que pagar os juros da dívida, o aumento do endividamento público. O endividamento público cresce, e se o PIB não crescer na mesma proporção, quando você dividir essa dívida pelo PIB, semelhante à família que manteve a renda em 100, não aumentou, e cada mês estava devendo mais, a relação dívida bruta PIB vai ser de 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, e aí os agentes econômicos vão dizer, puxa vida, esse país não é confiável. Eu acho que ele não vai honrar os títulos públicos. É quando existe
o tal do calote, né, da dívida. E aí é o pior momento de um país. Mas se fosse só isso, até dava para contornar. Mas qual é o problema de não ter um rigor fiscal? É que, ao desconfiar, primeiro, se o governo gasta mais do que arrecada, ele está inventando dinheiro, de alguma maneira. Porque ele tem que honrar, ele vai contratar gente, vai abrir obras sem ter um lastro em arrecadação. Bom, aumento da liquidez no mercado já é por si só geradora de inflação, porque você criou um artifício. Além disso, se houver uma grande desconfiança, a tendência dos agentes econômicos é se protegerem em dólar. Eles não querem ficar com a moeda local. Se ele vai se proteger em dólar, vai aumentar a demanda por dólar. Lembra que eu falei que o câmbio é flexível? Então, aumentou a demanda por dólar, a cotação sobe, e aí nós temos mais ou menos uns 30% dos preços da economia que seguem de alguma maneira a lógica do dólar. Quer porque são cotados em dólar, quer porque nós importamos. Resultado, você gerou inflação pelo aumento da liquidez e você gerou inflação pela proteção com moeda estrangeira, contaminação do dólar. A inflação se instala. Inflação se instalou porque você não cumpriu a política fiscal, o Banco Central, que faz a política cambial e monetária, vai dizer, bom, como é que eu combato essa inflação? Eu vou aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque se estão desconfiando do país, eu vou aumentar o prêmio pelo risco. E eu combato a inflação e, ao mesmo tempo, atraio o investidor. Então, a taxa de juros sobe. A taxa de juros subiu, ótimo para o rentista. O sujeito que está aplicando no mercado financeiro olha e fala, puxa vida, vou continuar com o meu dinheiro aplicado. E na outra ponta, os devedores, que são a maioria. Eles vão ter dificuldade. O sujeito que tem lá um crédito pessoal para fazer, uma empresa que precisa de capital de giro, a empresa tende a se retrair. Por quê? Porque o juro está tão alto que ele não vai, o que a gente chama em economia e finanças, de alavancar o seu negócio buscando recursos de terceiro. Por quê? Porque ele tem que pagar uns juros e transformar esse dinheiro que entra na empresa dele em lucro superior aos juros. A gente chama de custo de capital e taxa de retorno. A taxa de retorno interna tem que ser maior que o custo de capital. Se os juros estão subindo, o empresário fala, peraí, eu não vou pegar dinheiro porque eu não tenho como ter retorno aqui. Além disso, o que ele está olhando? Com o juro maior, a economia vai ficar mais engessada, com o juro maior, não vai ter crediário, não vai vender carro, não vai vender eletrodoméstico, com o juro maior, o rentista não vai antecipar suas compras, ele vai guardar o dinheiro. Se de um lado você derruba a inflação, do outro lado você engessa a economia. E aí, volta na tal das metas lá. Não tem crescimento econômico, se não tem crescimento econômico, não tem geração de emprego, a inflação se instalou, você não controlou, babau a distribuição de renda. Então perceberam que tem uma lógica aí. E quando você rompe com essa lógica, você só fica atacando as consequências. Então vamos imaginar que um governo seja muito gastador. Então ele não cumpriu a política fiscal. Ou ele vai aumentar tributo, que engessa a economia, encarece, gera inflação, ou ele vai emitir títulos públicos, então ele vai ter que aumentar os juros. Quem é que vai fazer o ajuste? O Banco Central. E no caso brasileiro, o Banco Central é autônomo e independente, inclusive por força de lei. O mandato do atual presidente, que é o Roberto Campos Neto, não coincide com o mandato do presidente Lula. Por sinal, o Roberto Campos Neto vem da equipe econômica do Paulo Guedes. Então vejam só, errou na política fiscal, que está ligado, por exemplo, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento. Quem é que vai corrigir isso? O Banco Central, aumentando os juros, não. Ou seja, é a mesma situação que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. A economia americana não se estabiliza na inflação, quem é que dá o tom sobre os juros? O Banco Central norte-americano. E o que isso afeta? Aumentou os juros, a bolsa cai, aumentou os juros, fala-se em recessão, porque as empresas não vão produzir. Então tem uma lógica econômica, e quando fere essa lógica, não há dúvida que as consequências são desastrosas. Passa a impressão, por exemplo, com um gasto maior, de que a população mais carente vai ser beneficiada no curto prazo, porque esse gasto, boa parte está indo para a área social, mas esse mesmo cidadão carente, quando for no supermercado, quando for na mercearia, quando for no bar, quando for fazer uma viagem, quando for pôr combustível, esse mesmo cidadão
vai perder poder aquisitivo. Então não faz sentido você não cumprir a lógica macroeconômica. E isso não foi inventado hoje, isso é histórico, a ciência econômica já está aí, e países que enveredaram para esse caminho, que eu chamo de populismo, para tentar atender ao pessoal carente com gastança pública, os países que optaram por isso, para essa finalidade ou não, se deram muito mal, tiveram que dar calote, a recessão se instalou e em alguns países, inclusive, acabou até governo sendo impeachmentado, ou seja, retirado, porque não faziam as entregas necessárias para isso.